Você já ouviu falar, você sabe o que é um javali? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses javalis que estão aqui no nosso estado, né, o estado de Santa Catarina, e estão assombrando, né, os fazendeiros, os agricultores, produtores de milho, principalmente. Então assim, antes de eu começar a falar sobre o javalizinho em Santa Catarina, eu vou falar o que é o javali hoje especificamente, né, de onde que eles vieram e tal. Eles têm vários nomes, né, porco bravo, porco selvagem, porco montês, e o javali, né? Ele é nativo da Europa, da Ásia, das Ilhas Sonda e norte da África. Mas com o tempo ele começou a aparecer também na Oceania e nas Américas. Ele varia entre 50 e 250 quilos, mas já tem relatos de javalis de 350 quilos, por exemplo. Eles medem entre 1,40 m e 1,80 m de comprimento, ou seja, eles são bem grandes. Eles podem alcançar uma altura do garrote, né, que aqui é a parte de cima do pescoço, de 1,10 m de altura. Já encontraram javalis de 1,25 m de altura de garrote, 350 quilos. A boca tem caninos afiados que se projetaram para fora da boca. Eles têm força para cavar em solo duro e congelado, como por exemplo na Serra Catarinense, que a gente tem aqui muita geada. Eles podem levantar pedras de até 50 quilos, ou seja, eles são uns cavalão, né? E eles pegam uma velocidade de até 40 km por hora. Eles se alimentam de grãos, de fruta, semente, folhas, raízes, brotos, bulbos, pequenos animais, fungos e carniça, né? Então o que eles preferem são as áreas cultivadas, né? Eles preferem ir para as plantações. Dizem que o javali ele tem sido introduzido, né, na América do Sul no século XX para fins de criação. Naquela época, vários javalis invadiram e atravessaram a fronteira do Uruguai e no final da década teve uma fuga e soltura intencional por vários criadores, porque o IBAMA tinha tomado uma decisão contra a importação e criação dos javalis. Então, no geral, vários javalis começaram a formar uma populaçãozinha, né, de leve, foi crescendo. E hoje não há predadores naturais aqui no Brasil, né, de javali. O único predador são os caçadores, que é liberado, enfim, eu vou falar ali mais pra frente no vídeo sobre isso. Então, de acordo com o último relatório do IBAMA, em 2018, a ocorrência de javalis foi registrada em 1.536 municípios de 22 estados brasileiros. Mas como a gente está falando hoje de Santa Catarina especificamente, em Santa Catarina hoje já foi registrado em 123 municípios. Calculam-se que circulam cerca de 8.000 javalis aqui no nosso estado. Em Santa Catarina a situação se agrava por conta dos tipos de propriedade, né? São bem comuns a existência das pequenas lavouras, né, de milho, e é um dos principais produtos, né, que o javali gosta. E que os bandos de javalis eles conseguem destruir inteira, de uma vez só ali, uma noitezinha eles destroem uma plantação inteira. Teve um dado que eu vi recentemente, 50 javalis eles se reproduzem para 900. Capão Alto, né, que é uma cidade próxima do Rio Grande do Sul, que ela faz divisa ali com o Rio Grande do Sul, a cidade ela tem apenas 2.500 habitantes e depende muito, né, da produção de milho. E naquele ano a prefeitura calculou que de 30 a 40% da produção ela foi comprometida pelos javalis. Vários produtores lá de Capão Alto decidiram substituir essa cultura do milho, inclusive por conta dos javalis, que era bem tradicional lá dessa cidade. Eles substituíram pela soja porque não é tão visada assim pelos javalis, eles gostam mais do milho. O milho nessa cidade ela já representou 60%, né, da produção. Em 2019, o número caiu para 25%. A galera parou de produzir milho por conta do javali. Então, assim, os maiores prejuízos são causados aos pequenos produtores, né? Quem tem um pedaço menor de terra, daí esses javalis invadem, acaba comprometendo ali, né, essas hectares ali que eles têm de produção de milho. Os javalis eles andam em bando de 5, 20 animais, né? Então eles costumam atacar essas lavouras depois do anoitecer, né? Como eu já falei lá anteriormente, que eles gostam da noite, de dia eles dormem.
Enquanto estão nas florestas, os javalis, eles representam muitos riscos ambientais, né? Como eu falei anteriormente, porque eles se alimentam de espécies nativas da nossa flora, né, catarinense, como a araucária e a embuia, né? As duas, elas são duas espécies que elas já estão ameaçadas de extinção. E aí, além dessa questão, há algo fundamental aí dentro dessa situação, né? Que são eventuais epidemias nos javalis que podem acometer os suínos de criação. Aquele estudo lá de 2019, ele revelou que existe cerca de 1 a 2 javalis por quilômetro quadrado em Santa Catarina. Tem o risco de vários carregarem vírus. Eles carregam, por exemplo, a febre aftosa e a doença algésica. A febre aftosa é uma doença infecciosa que causa febre e feridas em animais de criação, como os porcos, os bois e as cabras, né? E a doença de algésica, também conhecida como pseudorraiva. Ela causa febre e ela espalha pelo rebanho, matando os leitões e diminuindo o peso desses animais. Desde maio de 2007, a Organização Mundial da Saúde considera Santa Catarina o único estado brasileiro livre de febre aftosa, sem vacinação. Então, com isso, né, o nosso estado ele se tornou o maior exportador de carne suína do país. O investimento e o esforço sempre foram muito grandes, né, de controle dessas doenças envolvendo a produção suína, porque eles perdem, né, se não conseguir fazer essas exportaçõi, né? E o javali, ele tá se tornando uma ameaça forte para esse mercado, né? Principalmente em regiões da Serra e do Meio Oeste. E aí, né, por conta de todos esses efeitos, foi autorizada a caça, né, ao longo do tempo dos javalis e em várias localidades diferentes. No Rio Grande do Sul, por exemplo, foi em 95 que começou a entrar em caráter experimental, né, a caça do javali. Mas em 2013, o abate de javali ele foi regulamentado pelo IBAMA e liberado em todo o Brasil. Assim como não só aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos a gente sabe que existe um trabalho forte em cima, né, dessa questão da caça dos javalis e tal. É permitida a utilização de cães de caça, de armas brancas ou de armas de fogo, né? Óbvio que é de arma de fogo principalmente, né? Arma branca é bem difícil de matar um javali. Mas aí o caçador, atirador ou colecionador, eles precisam estar registrados, bonitinho lá no IBAMA, tem que informar quantos teve de abate, entendeu? Não pode ser uma coisa assim, a Deus dará, mas deve rolar, né? Mas a caça, né, ela ainda, mesmo com essa liberação toda e tal, ela ainda não vai resolver o nosso problema, né? Apesar de existir os caçadores aí que estão matando esses javalis, né? Às vezes o que se vê é uma região, né, tipo, inteira e um caçador só. E, tipo, também não resolve muito. Então, aí ele não vai ficar só caçando, né? É uma caça meio que esportiva isso, né? Então, eles às vezes só vai final de semana ou 3, 4 vezes no ano se juntam ali com os amigos caçadores e vão lá. Então isso também não controla essa praga, né, que são os javalis, né? Tipo assim, a arma normal, comum, de calibre menor, assim, não mata esses javalis, porque tem que ser um calibre grosso, porque eles têm uma pele muito grossa e ela também tem uma camada de gordura. Então, às vezes, um tiro não resolve, por isso que tem que ser a arma mais robusta. Uma outra questão também que acontece é que os caçadores, né, isso é um hobby, né, pra quem é caçador e tal, né? E aí o que acontece? Tinham regiões que não existiam, né, os javalis. E aí eles levaram pra rolar a produção de javali lá e tal, tudo descontrolado, tudo fora de controle, tudo a Deus dará, né? Levaram esses javalis pra lá pra eles poderem matar, porque já que é liberado, né? Aí, o que acontece? Os javalis começaram a se espalhar mais. E aí, uma região lá que nem ia ter, eventualmente, acabou virando uma praga por conta dos caçadores, né? E o resultado a gente começa a enxergar hoje, né? Que começou a ter 1 milhão aí de javalis. O javali europeu é considerado pela União Internacional de Conservação da Natureza uma das 100 piores pragas do mundo. Então, assim, vamos ver até onde que isso vai, né? Até onde que a gente vai conseguir sustentar esses javalis, né? Porque, assim, hoje no Brasil tá devagarzinho e tal, mas eles estão começando a se espalhar e tomando conta. Mas a gente pode ver dados que nos Estados Unidos é muito, muito forte mesmo a caça de javali. Então, lá eles já não conseguem controlar e lá existe a cultura da arma e tal, todo esse rolê de caçar, né? E eles não conseguem controlar. Existe as caças de helicóptero também, de javalis, dos grandes campos e tal.
Mas aqui no Brasil a gente precisa ver o que vai acontecer ainda, né? Porque não tá bonita a situação. Em Urubici rolou um ataque faz uns 2 anos ou 1 ano de um javali, né? Que eles identificaram que foi um javali, isso que era num agricultor que estava voltando ali da lavoura, da roça dele e tal. E ele foi atacado no meio do caminho, ele estava morto, perdeu sangue e tal, porque foi atacado por um javali. Então, assim, eles destroem não só... Eu falei bastante nesse vídeo sobre as lavouras, mas eles destroem produção de cabra, de ovelha, eles atacam bichos maiores. Cachorro aparece morto às vezes. Então, assim, os javalis, eles estão dominando, né? Eles estão aí, estão dominando tudo e não tá bonito pra nós. Então, esse é mais um vídeo do Nice and Raw. Eu sou a Fernanda. Fica de olho nos javalis e vamos ver até onde que isso vai rolar, né? O que vai acontecer com esses javalis.